Meus irmãos, como eu falei, nós vamos meditar durante esse mês nessa série de mensagens chamada Escolhas. E você viu aí no vídeo que nós temos algumas escolhas a fazer na vida, dependem de nós. O que você vive hoje é fruto das escolhas que você fez no passado. E o lugar onde você vai estar daqui 5 anos ou 10 anos é resultado das escolhas que você vai tomar agora. Então, as escolhas realmente são fundamentais. No entanto, algumas delas você não pôde escolher. Não é verdade? Você não escolheu o seu nome, você não escolheu o dia que você nasceu. E nós temos, quando a gente vai num cemitério, por exemplo, e a gente vai olhar ali as lápides, a gente vê uma data de nascimento, e essa data a gente não escolhe, uma data de falecimento e um tracinho no meio. Esse tracinho no meio é o que nós estamos vivendo e é o que nós podemos controlar com base nas nossas escolhas e nas nossas decisões. E todas as nossas escolhas, todas as nossas decisões têm consequências e nós precisamos estar bastante atentos a elas. E a primeira reflexão que nós vamos fazer nessa série é com esse título aqui, com esse tema: propósito ou popularidade? Você deseja ser popular ou você deseja viver com base em um propósito? Essa é uma escolha que eu e você precisamos fazer. E o primeiro texto que eu gostaria de ler com você está lá em Hebreus, no capítulo 11, 24 até o 26. Você pode me acompanhar, caso queira, ou ler aqui na frente também. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Moisés faz uma escolha de não viver no palácio, não viver na casa de Faraó, desfrutando do melhor que ele tinha naquela época, mas ele decidiu, e nós cantamos aqui, da sarça que pega fogo, ele tem uma experiência com Deus, e a partir dessa experiência, ele faz uma escolha. Ele escolheu viver por um propósito, e não por popularidade, e não por riqueza ou conforto. Essa é uma escolha que Moisés teve que fazer, e é uma escolha que nós também precisamos fazer. Porque muitas vezes, queridos irmãos, para que a gente viva um propósito, nós precisamos abrir mão de popularidade. Nós precisamos abrir mão de nos preocupar com comentários de terceiros, com o que estão pensando da gente, com o que vão pensar a meu respeito. E a gente precisa viver para agradar a Deus e viver com base nesse propósito e não com base no que as pessoas estão achando a nosso respeito, do que elas querem para nós ou conforme elas nos julgam. E eu trouxe aqui alguns dados, eu coloquei hoje de manhã e trouxe outros agora à noite também, para ficar diferente. Eu sei que alguns estão vendo pela segunda vez, mas olha só que interessante isso aqui. Cerca de 75% dos jovens brasileiros querem ser influenciadores digitais. Olha que doideira isso. 75% influenciadores digitais. E é claro, com seus milhões de seguidores, né, nas redes sociais, sendo popular. Em busca de popularidade, jovens negociam elogios no Instagram. Você põe um elogio no comentário da minha foto e eu escrevo um elogio no comentário da sua foto, a gente troca elogios. Isso pauta as pessoas, porque se eu tiver um elogio, se as pessoas estão falando bem de mim, eu me sinto aprovado, eu me sinto afirmado e eu vou me sentir melhor. Então, nós pautamos tantas vezes a nossa alegria, a nossa realização, o sentido da nossa vida, não por aquilo que Deus pensa a nosso respeito, ou o propósito que Ele tem para nós, mas sim pelo que as pessoas estão falando a nosso respeito. Isso é extremamente perigoso. Em contrapartida, eu quero fazer um outro contraponto aqui, para mostrar o quanto que nossa mentalidade é pequena, quando nós estamos tão interessados nesse tipo de reconhecimento externo, de terceiros, de pessoas que estão ao nosso redor, que às vezes nem se importam conosco, e a gente está lutando muito para poder agradá-las, para poder satisfazê-las, para poder cumprir as expectativas que elas têm ao nosso respeito. Mas esse é o contraponto que eu quero trazer para você. Olha só esse mapa. Esse mapa eu peguei hoje,
lá de um site chamado Portas Abertas. E esse site mostra o mapa da perseguição dos cristãos no mundo. E aí, nesses pontinhos aí, laranjados e vermelhos, é onde tem o maior índice de perseguição, de morte mesmo, dos cristãos. A Coreia do Norte é o país campeão em perseguição, aí segue Somália, Líbia e outros países aí também. Olha só esses dados, irmãos. De outubro de 2022 até setembro do ano passado, quase 5.000 cristãos foram mortos por causa da sua fé. Porque professaram a Jesus e por isso foram mortos. Morreram porque professaram a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E aqui ele explica que, na verdade, esse índice foi mais baixo do que anos anteriores, porque houve eleições lá na Nigéria, e geralmente quando há eleições, eles dão uma poupada lá nos cristãos, mas esse índice deve voltar a crescer exatamente por causa dessa perseguição. Olha só, ataques a igrejas. 14.766 ataques a igrejas ou outras propriedades particulares ou propriedades públicas cristãs. Olha que doideira isso. Você está num culto, num templo como esse, e de repente você precisa sair correndo porque botaram fogo ou depredaram. Olha que loucura. Nós não temos tanto essa dimensão, vivemos num país em que a gente pode pregar, abrir as portas, e a gente tem que agradecer a Deus, porque os nossos vizinhos aqui nem reclamam, né? E a gente, que o negão fala que até da sua casa você escuta o culto às vezes, né? Por isso você não vem, né, cara? Tem uns 3 domingos, mas é que ele mora bem aqui e ele escuta, né, Sandra? Ali a sua casa colada com a gente. Mas os nossos vizinhos aqui, pelo menos, não reclamam tanto, né? Glória a Deus por isso. Mas imagina, meus irmãos, você sofrer um ataque num prédio onde você está cultuando. Olha só, cristãos presos, sem julgamento, condenados sem julgamento. Nesse último ano, 4.125 cristãos foram presos por causa da sua fé em Jesus. Cristãos abusados fisicamente ou psicologicamente. Mais de 40.000. Violência física, psicológica, incluindo ameaça de morte. Eu trouxe esses dados e tem o último aqui. Cristãos forçados a fugir de casa ou fugir do próprio país. Quase 300.000 cristãos tiveram que sair, deixar suas casas ou deixar o seu país por causa da sua fé em Jesus. E nós falamos de perseguição e nós tantas vezes não temos essa dimensão. E é por isso que em muitos momentos o que nos pauta são ofertas tentadoras de bens materiais, de conforto, não é? de privilégios, de privacidade. E nós precisamos tomar cuidado, porque a geração que está vindo a partir da nossa, como nós vimos aqui, deseja exatamente a popularidade, deseja exatamente ser influenciador e ter muitos e muitos e milhares e milhões de seguidores. Enquanto cristãos só desejam sobreviver, só desejam voltar para sua casa. Eu trouxe esse contraponto para a gente perceber que o nosso cristianismo tantas vezes é tão frágil e as nossas escolhas são erradas. As nossas escolhas são baseadas em princípios que não são os princípios do Evangelho. A quem que você quer agradar, meu irmão? Você quer agradar as pessoas ao seu redor ou você quer agradar a Deus? Responda essa pergunta. Quem você quer agradar? Você quer agradar a Deus ou você quer agradar as pessoas? Eu fiz uma dinâmica hoje de manhã aqui. Vamos fazer novamente? Especialmente para você que não veio hoje cedo. Feche seus olhos e você vai fazer uma viagem aí. Numa viagem para um país, fica com seus olhos fechados. Imagina você. Vai lá, Sandrinha, fecha o olhinho. Imagina, senhora, num país onde todo mundo ama você. Todo mundo aprova o que você faz. Todo mundo te elogia. Você é uma unanimidade. Imagina isso, as pessoas vindo te elogiar. As pessoas vindo procurar você e dizer, nossa, como eu amo você.
como tudo que você faz é bom, tudo que você faz eu aprovo, tudo que você faz é um exemplo para mim. Todo mundo, gente, todo mundo gosta de você. Todo mundo gosta do que você faz. Pode abrir seus olhos. Foi gostoso? Quem gostou desse lugar? Nada mal, né? Viver num lugar onde todo mundo gosta de você. Mas é só um sonho, uma ilusão. Isso que você acabou de pensar e sonhar nesse lugar, esse lugar não existe. Esse lugar não existe. Porque por mais que você tente suprir as expectativas das pessoas, você não vai conseguir. Por mais que você tente agradar a todos ao redor, você não vai conseguir. Isso é uma grande ilusão que você acabou de pensar ou imaginar, não passa de uma utopia, de um sonho, porque nós vamos ter discordâncias, nós vamos ter atritos. E é por isso que é tão inútil a gente viver pautado em agradar as pessoas. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 1:10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a aprovação de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se eu ainda procurasse agradar a homens, não seria servo de Cristo. Olha o que ele está dizendo. Se eu procurar agradar a homens, se eu me pautar para agradar as pessoas, eu não sou mais servo de Cristo. Eu vivo para agradar a Deus. Você deseja propósito ou você deseja aprovação das pessoas? Propósito ou popularidade? Você deseja viver por um propósito ou viver sendo queridinho da opinião pública, das pessoas ao seu redor? Qual é a sua escolha, meu irmão? Essa é a primeira escolha que a gente vai tratar nessa série de mensagens. Para onde você está caminhando? E o texto da nossa reflexão mais profunda nessa noite está lá em 1 Coríntios 1. Eu gostaria que você abrisse sim a sua Bíblia, embora esteja aqui na frente. Mas se você puder abrir sua Bíblia, dá uma grifada, anota a data de hoje aí, aquilo que Deus vai falando com você, abre seu bloco de notas, liga sua Bíblia no celular, pode ser também, mas é importante que você manuseie a sua Bíblia e escreva, anote aquilo que Deus vai falando com você. Você também que está aí na sua casa pode fazer isso. 1 Coríntios 1, do 1 até o 9, versículo 1 diz assim, meus irmãos: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Vamos avançar, versículo de número 5. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! Que linda são essas palavras que nos descreve o povo de Deus, que de fato tem um chamado. E aqui nós vemos nesse texto pelo menos 3 propósitos que todos nós temos em comum. Eu sei que falar de propósito é um tema complexo, né? E nós temos muitos coaches hoje falando sobre isso. Descubra o seu propósito, descubra o destino que Deus tem para a sua vida. E para nós é importante a gente diferenciar as duas coisas, né? Propósito é diferente de destino. Qual é o seu destino? Qual é o meu destino? O nosso destino é o céu, amém? Seu destino é o céu. Nós estamos indo para lá. O nosso destino é o céu. E nós acessamos esse lugar de salvação pela graça, mediante a fé. Glória a Deus por isso. Você pode acessar esse lugar. Mas propósito é o que você faz até chegar lá. Propósito é o que Deus confia a você, para que você cumpra nesse tempo, durante os dias que Ele tem, para você viver e respirar aqui na terra, para que você chegue no seu destino.
e você receba: parabéns, servo bom e fiel. Você foi fiel no propósito que eu dei a você. Vem, entra no gozo do seu Senhor. Pode entrar. Possui a terra preparada para vocês desde a fundação do século. Que maravilha, hein? A gente ouvir essas palavras do Senhor para nós, dizendo: você cumpriu o seu propósito. E meus irmãos, é muito importante que você tenha esse discernimento. O propósito é o que nos faz acordar de manhã e fazer o que nós fazemos. É o que nos estimula externamente e nos motiva internamente. Eu peguei essa do Cortella. Ele fala assim: propósito é aquilo que te encoraja externamente e te motiva internamente. É o que te faz acordar de manhã feliz, alegre para fazer aquilo que você sabe que precisa fazer. E não fazer como uma forma de tortura. Meu Deus, eu preciso trabalhar. Amanhã, segunda-feira. Ai, que coisa. Quando é que eu vou parar? Vou me aposentar, parar de trabalhar, eu não aguento mais. Talvez você não tenha percebido ou discernido o propósito que Deus tem para a sua vida, para que você desempenhe o seu trabalho feliz, sabendo que Deus está te usando, que você está no lugar onde Ele te plantou, e você pode estender as suas raízes e dar muito fruto para a glória dEle. Você precisa ter esse discernimento. Mas olhando para a palavra, nós vemos uma série de desígnios de Deus que nós temos em comum. Todos nós precisamos discernir esses propósitos e vivê-los plenamente. Nós vemos nesse texto pelo menos 3. Vamos comigo? O primeiro deles é um chamado para a santidade. Esse é um propósito de Deus que nós temos em comum, meus irmãos. E é uma escolha que nós precisamos fazer. A escolha pela santidade. Nós somos chamados para ser santos. Olha o que o apóstolo Paulo diz no verso 2. Chamados para sermos santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Não é para o pastor, não é para o missionário, não é para o seminarista ou para alguém especial o chamado para a santidade. É um chamado para todos aqueles que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. É um chamado para mim e para você. Há um propósito de Deus para que você viva em santidade e seja santo. Essa é a palavra santo aqui, é a palavra hagios no grego, que significa puro, separado, livre das impurezas da carne. Há um desejo de Deus e há um poder na sua vida chamado Espírito Santo, que habilita você a viver de forma pura, santa, onde você crucifica o seu velho homem, a sua velha natureza, e pode ter uma nova vida, a vida de Deus em você. O apóstolo Paulo fala muito sobre isso em Gálatas. Eu trouxe 2 versículos aqui. Gálatas 5,16 diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Meus irmãos, todos nós temos desejos da carne. Nós precisamos lutar contra isso todos os dias. Sim ou não? Ou você já está com aqui uma auréola, umas asinhas, você não tem problema mais com isso. Nós somos tentados, sim ou não? Tentados sexualmente, materialmente, financeiramente. Nós somos tentados pela cama, pela preguiça, com aquela coberta que nos chama, não deixa a gente levantar e fazer aquilo que tem que ser feito. Nós temos a nossa carne nos segurando, puxando freio de mão, e a gente pode romper e precisa romper, mas a gente está lá travado, porque a nossa carne milita contra o Espírito. O apóstolo Paulo diz assim também em Gálatas 5, 24 e 25, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Meu irmão, esse é um propósito de Deus para a sua vida, e não negligencie ele. Há um desejo de Deus para que você viva em santidade, para que você seja santo, para que você tenha a mente santificada, um comportamento santificado. Isso não significa, como eu falei com vocês e brinquei agora há pouco, que a gente vai ganhar uma auréola, né, e umas asinhas e vai viver igual anjo. Ao contrário, meus irmãos, nós continuamos lidando com a nossa humanidade, com as nossas fragilidades, e é exatamente quando nós reconhecemos cada uma dessas fragilidades, é que nós podemos contar com a ajuda do Espírito Santo, para nos fazer caminhar em vitória sobre a carne, sobre as tentações, sobre o mundo, sobre Satanás, sobre as artimanhas, as armadilhas que ele coloca no nosso caminho.
Quantos querem cumprir esse chamado de Deus? Amém? Para serem santos? Quero sentir mais firmeza aí, gente. Amém, negão? Vamos lá, mano. Bora cumprir esse chamado, amém? Amém? Glória a Deus. O Senhor nos chama, é um desejo de Deus para a gente também cumprir o segundo chamado que o texto nos fala. No versículo 9 diz assim: fiel é Deus, o qual chamou a comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha um outro chamado aqui, um chamado à comunhão. Com quem? Jesus. Nós temos um chamado, há um propósito de Deus para nós desenvolvermos uma vida de intimidade e comunhão com o próprio Jesus. Essa palavra comunhão aqui é a palavra koinonia, significa participação, companheirismo, intimidade, relação, ter em comum. Olha que lindo isso, meus irmãos. Esse é um chamado a um propósito de Deus, para vivermos um tempo de intimidade, uma relação linda com o Senhor. Jesus nos chama para um relacionamento com Ele. Vamos falar todos nós juntos isso? Jesus nos chama para um relacionamento com Ele. Meus irmãos, quantas vezes nós vivemos para agradar os outros, para satisfazer as expectativas das pessoas, sendo que há alguém que realmente deseja se relacionar com a gente, e a gente se esforça tão pouco para agradá-lo. Nós nos preocupamos com o que as pessoas estão dizendo a nosso respeito, mas somos negligentes com aquilo que Deus está dizendo ao meu respeito. Eu estou no lugar onde eu me relaciono com Ele, onde Ele fala comigo, onde eu ouço a voz dEle. O Senhor há um propósito, meu irmão, para você e para mim, desenvolver uma vida de intimidade. A pergunta é: você tem cumprido esse chamado? Um chamado de comunhão, de ter parte com Jesus, intimidade, uma relação pessoal. Nós celebramos a Páscoa aqui domingo passado, e nós celebramos porque Ele vive, amém? Ele ressuscitou. Ele está ressuscitado, Ele é ressurreto, Ele se relaciona conosco. Você pode fechar a porta do seu quarto, ou o Andrezão aí no Uber, né, durante o dia, no carro. O Edson também tem vários testemunhos aí desses carros ungidos, né? Com a fumaça ali do Santo dos Santos, a pessoa já entra, já sai no mistério. É uma bênção, tem uma pregação só de testemunho aí dos nossos motoristas. E nós precisamos entender, queridos, que realmente há esse lugar, um lugar reservado para mim e para você. O ministério de Jesus se resume nesse sentido. Eu trouxe esse versículo aqui de Marcos 3, verso 13, que diz assim: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Ele escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele, e os enviasse a pregar, e tivessem autoridade para expulsar demônios. O primeiro chamado de Jesus para os seus discípulos e para nós é: vinde. O chamado é: esteja comigo, passe tempo comigo, se relacione comigo, aprenda de mim, me prove, experimente comunhão. E depois Ele envia, como está dizendo aí, para pregar e com autoridade para expulsar demônios. Nós cremos no envio, nós cremos que estamos aqui crescendo em maturidade para chegar um momento em que somos enviados para pregar, para expulsar demônios, para fazer a obra que Ele nos confiou. Mas nós não vamos fazer isso se primeiro nós não cumprirmos o chamado de vir até Ele, de estar com Ele, de passar tempo com Ele. Nós falamos hoje cedo aqui, agora eu sei a referência de João 3, 22, que é o mesmo texto ali, onde Jesus chama os seus discípulos para estar com Ele. E ali a palavra é diatribo, a palavra no original no grego, que significa esfregar. Jesus chama os seus discípulos para passar tempo, para estar junto. E isso é koinonia, isso é comunhão, estar junto. Gente, nós não podemos viver uma vida cristã dominical, apenas de culto em culto, ouvindo uma palavra de 30 minutos e saindo daqui, passar horas nas redes sociais e na Netflix e no YouTube, enfim, em tudo que tem por aí. Não vai dar certo, meu irmão. Nós precisamos desenvolver uma vida de intimidade com Ele.
Como é que anda o seu tempo a sós com Deus? Como anda o seu tempo de relacionamento, de oração, de comunhão, de busca com o seu Deus? E por último, o terceiro chamado que nós vemos aqui nesse texto, lá no versículo de número 1, o apóstolo Paulo diz assim: chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Nós vemos um terceiro chamado aqui, que é o chamado para o ministério. Há um chamado para um serviço. E essa é uma forma maravilhosa da gente discernir o propósito. O propósito nasce de algo que vai nos incomodando. Talvez algo te incomoda hoje, que não incomoda o seu vizinho. E Deus vai plantando isso no seu coração e mostrando para você, olha, há um chamado, há um propósito aí para você desenvolver esse trabalho que te incomoda, que está queimando no seu coração. Eu me lembro aqui de Neemias. Neemias, ele recebe a notícia de que os muros de Jerusalém haviam sido destruídos, estavam em ruínas. E ele fica em prantos, ele fica chorando. Mas na primeira oportunidade que ele teve com Ataxerxes, se não me engano, que era o rei da Pérsia, ele acessa aquele lugar e consegue uma autorização para ir para Jerusalém, reconstruir os muros. E ele fazia isso com um propósito que Deus tinha colocado no coração dele. Em 52 dias, Neemias reconstrói os muros em Jerusalém. E há um texto clássico que nós sempre citamos, quando Tombalaque e Tobias vão ali para poder distrair Neemias e colocar algumas distrações. Ele fala assim: nós não vamos parar, nós estamos construindo uma grande obra e nós não vamos nos distrair. Quando nós temos um propósito, nós mantemos o foco. Quando nós temos um propósito, nós temos um chamado, um ministério, nós sabemos o que temos que fazer e nós não nos perdemos, gastando tempo com tantas coisas inúteis, gastando a nossa energia com coisas sem futuro, com coisas sem sentido. Nós vamos gastar a nossa energia com aquilo que faz sentido com o nosso propósito. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Se você não sabe para onde você está indo, qualquer amizade serve. Se você não sabe para onde está indo, qualquer filme serve. Qualquer série serve. Qualquer passatempo serve. Agora, se você sabe para onde Deus está direcionando você, o propósito, e você vive por propósito e não por popularidade, você tem foco, você está firme no chamado e no ministério que Ele tem para você. Essa palavrinha chamado e do ministério apostólico aí, que Paulo coloca, é a palavrinha kletos, que significa divinamente designado para um desempenho de um ofício. Olha que lindo isso. Você foi divinamente selecionado ou designado para um trabalho específico. Quantos creem nisso? Você crê nisso de verdade, do fundo do seu coração? Que Deus tem um chamado, um propósito. Ele te designou divinamente para um propósito celestial, para um ofício, para o desempenho de algo. Agora, qual é esse algo, meu irmão? Qual é esse algo que Deus te chamou para fazer? Nós precisamos saber a resposta. Efésios 4, verso 11 até o 13 diz assim: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Esses são os 5 ministérios que o apóstolo Paulo nos apresenta, a Bíblia nos apresenta, e nós precisamos nos mover nesses 5 ministérios: o ministério apostólico, o ministério do profeta, o ministério do evangelista, do pastor e do mestre. Qual deles você se encaixa? Qual desses ministérios você está se movendo, está atuando? Você recebeu o dom. Você crê nisso, amém? Você recebeu o dom ou dons para fazer algo. Então desempenhe isso, porque vai chegar um dia que você vai estar diante do Senhor e Ele vai perguntar: o que você fez com os talentos que eu te dei? Com as habilidades que eu te dei? Com o dinheiro que eu permiti que você tivesse? Com a energia, com a sua família, com os seus bens?
O que você fez? Eu multipliquei, Senhor, eu trabalhei, eu fiz algo, eu não fiquei sentado, eu não fiquei parado, eu desenvolvi algo. E você vai receber um grande elogio, em nome de Jesus, assim como naquela parábola que Jesus contou. No entanto, aquele que escondeu, você sabe a história, recebeu uma grande repreensão do Senhor, uma grande repreensão, e nós não queremos isso. Então, lembre-se desses 5 chamados. Você se lembra, talvez quem estava de manhã aqui, quem estava de manhã aqui? Quem tem a moral de falar os 5 ministérios aí de cor? O dedão é o apóstolo. Você lembra, né, amor? Profeta, evangelista, pastor e mestre. Então, decora isso, você não vai esquecer mais. O apóstolo é aquele que toca os outros dedos. Acredito que o seu dedão faz isso, né? Ele toca os outros dedos. O seu dedo indicador é o profeta, fala em nome de Deus. Assim diz o Senhor. O ministério evangelístico é o seu maior dedo, é esse dedo aqui. O evangelista vai mais longe, ele chega a um lugar onde outros não vão. Esse dedo anelar é o dedo que vai, a aliança, né? Dizem que vai haver direto para o coração, mas é o ministério pastoral. E o mestre é o dedinho, falando que o dedinho traz equilíbrio, né? Especialmente do pé, né? Ajuda no equilíbrio. Então, o ensino, o mestre ajuda a igreja a ter equilíbrio. Meu irmão, qual é o seu ministério? Qual é o seu trabalho no corpo? É importante que você tenha esse discernimento. E se você não sabe, talvez seja um bom momento essa noite para você dizer: Senhor, me mostra. Onde o Senhor deseja que eu seja plantado? O que o Senhor deseja que eu faça? Qual é o trabalho que o Senhor tem para que eu desenvolva? E não apenas sobreviva, que eu realmente viva com um propósito. Há uma frase que eu gosto que diz assim: a morte é mais democrática do que a vida. Todos morrem, mas nem todos vivem. Pegou? Pegou o código? Todos morrem, mas nem todos vivem. E é verdade. Quantos de nós estamos só sobrevivendo, não é? Só sobrevivendo, sem alegria, sem dinâmica, sem algo queimando no nosso coração. Então desenvolva, descubra aquilo que Deus tem para a sua vida. Para a gente finalizar, qual é o seu chamado? O que Deus espera de você? Que tal você perguntar isso para o seu vizinho aí? Qual é o seu chamado, vizinho? O que Deus espera da sua vida? Responde aí. Você já sabe? Deus te chamou para quê, querido irmão, irmã? Ou você está vivendo por popularidade? Querendo agradar as pessoas, pautando aquilo que você compra, ou a forma como você gasta o seu dinheiro, os recursos financeiros, para agradar alguém, para satisfazer as expectativas das pessoas ao seu redor. Isso não faz nenhum sentido. Para a gente finalizar, então, refletir e praticar. Quando Moisés entendeu o chamado e os propósitos de Deus, todos os planos dele mudaram. Ele não podia mais continuar no Egito. Quando Moisés entendeu, ele viu aquela sarça ardente e viu ali que um dia, nos átrios, na presença, na intimidade com Jesus, valia mais do que 1000 dias em outro lugar. Tudo mudou. Quando o apóstolo Paulo teve seu encontro com Jesus e recebeu seu chamado apostólico, todos os planos dele foram mudados, foram alterados. E eu creio que é isso que vai acontecer com a mim e com a sua vida. Quando você discernir o propósito, discernir o chamado, o ministério, as coisas vão mudar. Talvez você saia do seu trabalho, como eu saí. Ou talvez você fique, está tudo bem, viu? Não precisa deixar seu trabalho. Talvez você permaneça, mas sabendo que o Senhor te plantou nesse lugar para sinalizar o reino de Deus, para ser bênção ali, para sinalizar os princípios do reino e ganhar gente para Ele, e levar gente para o céu, trazer salvação para as pessoas ao redor. Há um chamado muito maior, há um propósito, um projeto muito maior. Como os seus planos, querido irmão e irmã, como os seus planos deveriam ser ajustados com base nisso? O que precisa mexer? Que escolha você precisa fazer? Talvez a escolha de deixar algumas amizades, deixar alguns lazeres, deixar algumas práticas e começar a focar naquilo que Deus tem para a sua vida. O que você precisa fazer para ser mais santo?
para atender esse chamado de santidade, para ter um relacionamento íntimo com Jesus e para assumir o seu ministério, o seu chamado, o propósito que Ele tem para a sua vida. Mais vale realmente um dia sabendo para que você existe, do que 1000 dias vividos sem um propósito, sem uma direção, sem saber por que você está aqui. Você não é um acidente. Deus projetou a sua vida, Deus sonhou com você e desenhou a sua história. Mas o que você está vivendo hoje é fruto das escolhas que você fez anos atrás. E o que você vai ser daqui 5, 10 anos será fruto das escolhas que você está fazendo hoje. Por isso, ore a Deus para que você saiba o que escolher, qual decisão tomar. E a principal escolha, como nós vimos nessa primeira mensagem da série, é viver por propósito e não por popularidade. Viver para agradar a Deus e não para agradar as pessoas ao redor. Não para satisfazer as pessoas, aos comentários, às expectativas, mas para agradar a Deus que nos chamou e nos vocacionou. Vamos ficar em pé, queridos irmãos, e vamos ter um tempo de oração. Eu convido você a pensar um pouquinho naquilo que nós falamos. Você também que está aí na sua casa, você pode estar conosco em oração também. Feche seus olhos, meu irmão. O que Deus falou com você nessa noite? Qual área da sua vida precisa de um ajuste? Qual área da sua vida precisa de um toque, de uma mudança? Será que você tem vivido por popularidade? As escolhas que você tem feito é para agradar um parente, para agradar alguém? Você vive preocupado com o que vão pensar a seu respeito, com o que vão comentar sobre você? E talvez você escolheu uma profissão só para satisfazer o desejo de alguém e agradar alguém, e não para realmente responder a um chamado maior. O que pauta a sua vida, o que pauta o seu coração e as suas decisões? Há um chamado à santidade, há um chamado à intimidade com Jesus, e há um chamado para desfrutar de um ministério frutífero, marcante nessa geração. E você que deseja, eu gostaria de convidar você gentilmente a vir ao altar e consagrar sua vida no altar, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Eu aceito esse chamado, eu aceito esse propósito de viver uma vida em santidade, de ter intimidade. Eu desejo isso, de viver um ministério, um chamado maior, algo que queime no meu coração todos os dias e norteie a minha vida e as minhas decisões. Eu convido você gentilmente a vir ao altar e apresentar a sua vida diante do Senhor, e apresentar talvez os seus dilemas, as suas dúvidas, suas dificuldades, os seus temores, e deixar tudo isso no altar e sair daqui com algo queimando no seu coração. Vamos orar. Se consagra ao Senhor.